Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. E assim como o mundo inteiro, nós brasileiros estamos nos adaptando a esse cenário de mudanças com a pandemia do coronavírus. Todos os dias nos deparamos com uma situação nova nas ruas, no mercado de trabalho, nas redes de saúde e até nos condomínios. E para tentar ajudar, nós da Rede Alesp estamos focados em como enfrentar tantos desafios. E para isso temos levado até vocês programas diários com informações sobre a pandemia. E para esse programa especial do Rádio em Revista, nós selecionamos várias entrevistas com diferentes especialistas. Então, vamos começar mais essa edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. E nós vamos começar o programa de hoje falando com especialistas da área de Direito Civil. A Priscila Silvério e o Daniel Caniato conversaram com Roberto Bolognini, advogado e professor de Direito Civil. Ele falou sobre direito habitacional nas comunidades em tempos de Covid-19. São mais de 11 milhões de pessoas vivendo em situação crítica de moradia em comunidades carentes de São Paulo. E mais, milhares de pessoas que vivem nas ruas da capital paulista. E como garantir proteção para essas pessoas? Vamos acompanhar como foi essa entrevista. Eu queria que o senhor desse para a gente um parâmetro aí do que realmente é a situação, então, das pessoas que são mais vulneráveis frente a essa pandemia. A questão habitacional, ela impacta diretamente nessa situação e na vulnerabilidade das pessoas. Eu vou dar alguns dados estatísticos que são preocupantes, né? Nós temos no Brasil cerca de 3.400 favelas, 11 milhões de pessoas nessas favelas. Na cidade de São Paulo, em Grande São Paulo, 1.715.000 favelas e por volta de 2 milhões de pessoas habitando esses locais. Então, efetivamente, essas pessoas estão mais expostas. A habitação em favela é extremamente precária, como nós sabemos. O conglomerado de pessoas é excessivo e tudo na contramão do coronavírus, né, que efetivamente exige um isolamento social, quando não uma quarentena. Então, infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu penso que quando essas pessoas mais vulneráveis, de habitações precárias, forem atingidas, o vírus a coronavírus vai acabar crescendo e de uma forma absurda, né? Exponencial. E, portanto, medidas devem ser tomadas por parte do Estado para tentar evitar essa situação. Importantes informações trazidas pelo doutor Roberto, porque o senhor tem razão quando diz que essa aglomeração vai na contramão do que os governos e as autoridades de saúde pedem, né? Porque o que nós temos escutado é que as pessoas precisam e necessitam ficar em isolamento. Inclusive, a hashtag Fique em Casa é a mais utilizada nos últimos dias, certamente por conta disso, ou até em inglês, Stay at home. Agora eu gostaria de perguntar para o senhor, como essa pessoa que mora em uma comunidade, que divide 1 ou 2 cômodos com 9, 10, 12 pessoas, faz para cumprir as determinações ou as orientações das autoridades de saúde? O senhor bem mencionou que esse é um desafio para as autoridades. Tem alguma iniciativa que chamou a atenção do senhor nos últimos dias? Veja bem, nas favelas, nas comunidades mais carentes, o isolamento social é quase que impossível, né? As autoridades não assumem, as autoridades públicas, efetivamente essa situação, porque sabem, têm consciência do quanto é difícil controlar essa questão da pandemia nessas favelas, nessas comunidades. A máscara, pelo que eu entendi até então, da orientação médica, orientação da saúde, a máscara seria uma boa solução, mas efetivamente não paralisaria o coronavírus na sua progressão efetiva.
O que eu penso é que o Estado ele deve tomar uma medida que se chama requisição. O que é requisição? Está na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 27, e também na Lei 10.257 de 2001, artigo 4º, que é o Estatuto da Cidade. Portanto, lei federal aplicável em todo o território nacional. O que deve fazer o Estado quando há uma situação de calamidade pública, de guerra, enfim, uma situação de catástrofe? O Estado pode requisitar bens e serviços dos particulares e colocar à disposição da sociedade e das pessoas mais carentes para suprir as suas necessidades. Então, por exemplo, já foi feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, a construção de hospitais de campanha, né? No Pacaembu, e também eu vi hoje uma matéria no Bruno José Daniel, que é o estádio ali do Santo André, da cidade de Santo André. Por que não tentar-se requisitar, requisitar efetivamente os estádios de futebol particulares? E nesses estádios, onde tem espaço, colocar habitações, ainda que provisórias, e conduzir as pessoas, por exemplo, de mais de 60 anos, vulneráveis, que se encontram nas ruas e também nas favelas, né? Então, a questão vai passar por onde? Mas é necessário que essas pessoas aceitem isso. Não, é necessário que elas sejam conduzidas. Não é nenhuma medida arbitrária. Por quê? Porque elas estão colocando em risco a própria saúde e a saúde da sociedade, caso elas sejam contaminadas e esse vírus efetivamente não tenha controle mais. Então, existe muito espaço privado que, nesse momento de urgência, pode ser transformado num hospital de campanha, pode ser transformado num abrigo provisório para retirar essas pessoas e tentar protegê-las de alguma forma. Se vai solucionar, eu não sei, mas pode muito auxiliar. Doutor, eu gostaria só de fazer um complemento, porque tem algumas iniciativas que poderiam ser soluções para esse caso. Inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou nesta semana que irá contratar alguns quartos de hotel para que idosos que moram em comunidades fiquem hospedados durante a pandemia. E o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, também adotou uma postura semelhante, locando alguns hotéis para oferecer os quartos aos idosos moradores das comunidades. O senhor entende que essa pode ser uma saída para esse caso? Sim, a locação ela é uma saída. O Estado fazendo isso, numa certa medida, também protege a iniciativa privada, os proprietários desses bens, mas isso, em vista de toda a problemática, de todo o caos econômico-financeiro que se avizinha no Brasil, isso também pode onerar e demais o Estado. A requisição, ela não é um ato arbitrário, a requisição é um ato unilateral do Estado num momento de necessidade, em que não há o dever do Estado em reparar os proprietários desses bens. Se, eventualmente, quando houvesse a desocupação desses estádios, dos hotéis, enfim, de áreas privadas, auxiliando no abrigo provisório e nos hospitais de campanha, se esses imóveis tiverem algum tipo de dano, aí o Estado é obrigado a reparar. Não tendo, o Estado pode e deve, em prol de uma coletividade, de uma parte da sociedade vulnerável, empobrecida, pode sim exigir que a iniciativa privada colabore e, portanto, auxilie essas pessoas. Então, além dos espaços públicos, em que é um dever do próprio poder municipal, estadual e da União em conceder para abrigar essas pessoas, eu penso que essa medida extrema pode solucionar e muito. Porque existe um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade. Esse ato de exigir da iniciativa privada, a propriedade para abrigar as pessoas, não é ato de benevolência,
é um dever constitucional. O princípio da solidariedade, o que ele determina? Ele determina que, quando o indivíduo não puder suprir suas necessidades, nem a família, o Estado tem o dever de fazê-lo. É o momento. São 11 milhões de pessoas em favela, são cerca de 2 milhões de pessoas em favela só em São Paulo. É necessário uma medida efetiva de urgência para que a gente não pague um preço por vias diversas, mas que pode chegar à mesma situação, do que está acontecendo na Itália, lá em Milão, em que o prefeito simplesmente disse que as pessoas deveriam continuar com o comércio aberto, trabalhando. Teve um jogo lá da Atalanta, com Valência, com 50 mil pessoas no estádio, e aí o epicentro do vírus está em Milão, se espalhando por toda a Itália, né? E, portanto, as autoridades públicas têm que ter responsabilidade, a iniciativa privada tem que ter consciência, e muito já tem, transformando, inclusive, suas linhas de produção nas indústrias, mudando a linha de produção para fabricação de máscaras, eu vi essa matéria também, mas a iniciativa privada tem que estender mais a mão, porque, senão, nós podemos pagar um preço muito grande, muito grave, enquanto sociedade carente que somos. Doutor Roberto, quem fala agora aqui é a jornalista Priscila Silvério. Nós estamos falando da questão já tão difícil das comunidades, já 3.400 favelas, em cada uma delas, quantas famílias. Mas ainda tem uma situação pior ainda, que é quem mora na rua, quem vive na rua, né? Não é nem quem mora, mas quem vive na rua. Queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa vulnerabilidade, dessa possibilidade também de maior contaminação, risco maior, pessoas que já têm uma imunidade mais baixa também e podem ter e desenvolver a doença de uma forma mais grave. Sem dúvida. No município de São Paulo, nós temos aproximadamente de 24 mil a 27 mil pessoas que estão residindo na rua, morando em rua. E, aliás, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Eu estive em Londres não faz muito tempo, e lá em Londres tem mendigo de rua, né? E por que isso? Porque a população cresce, né? Nós tínhamos 2 bilhões de pessoas há 200 anos atrás e temos 8 hoje. A população cresceu em todo o mundo, a terra, a água é a mesma. Então, naturalmente, aqueles menos favorecidos ficam nas piores condições. Em relação à população em São Paulo, no município de São Paulo, você tem razão, Priscila. Há que também olhar com muito carinho para essas pessoas, que são pessoas normalmente viciadas, pobres, doentes, e que a situação vai se agravar se não houver uma medida efetiva. Quando eu falei da requisição dos estádios de futebol, que são espaços grandes, né? Nós temos aí o Itaquerão, temos o Morumbi, temos o campo do Palmeiras, do Nacional, do Juventus, e tantos espaços privados que poderiam ser transformados em abrigos momentâneos, provisórios, e acolher essas pessoas com um tratamento digno de alimentação, de médico, né? Enfim, nesse momento de tanta dificuldade. Nós não podemos esquecer que as pessoas que estão na rua também nós temos, como sociedade, responsabilidade por isso. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade, né? Muita gente fala, se você lutar, se você buscar os seus objetivos pela meritocracia, você vai ter uma vida melhor. Só que tem pessoas que não têm essa possibilidade, por N motivos, até por uma questão de falta de estrutura familiar. E nós, enquanto sociedade, temos que olhar para essas pessoas. Eu repito, há um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade, há o princípio da dignidade humana, que tem que ser respeitado e ser cumprido. Quando o indivíduo não tem essa dignidade respeitada, quando a família não pode lhe propiciar essa situação, o Estado tem o dever de fazê-lo.
A nossa entrevista agora é com o advogado Paulo Tavares. Ele conversou com o Guga Mendonça e a Tayana Conrad em nosso diário aqui na Rede Alesp. Em pauta, o funcionamento do judiciário nesse tempo de quarentena. Como ficam contratos, pendências judiciais e até mesmo a situação de casais que enfrentam uma separação. Preste atenção nessa entrevista. É importante a gente esclarecer para o telespectador da Rede Alesp. Bom, vamos lá. Assim como todos os demais setores de todo o mundo, estamos vivendo um período de exceção e assim também o judiciário, né? O judiciário talvez sofrendo um pouco mais por uma falta de modernização específica, né, dele. Temos aí hoje alguns juízes, até mesmo juízes do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, Justiça Civil trabalhando, mas em regime de exceção, né? Foi determinado em período anterior que ações bem específicas tivessem aí a sequência do seu rito. O que significa isso? Que continuassem a ser apreciados pelo Poder Judiciário. Mas a gente sabe que, na verdade, a nossa preocupação maior será essa situação pós-crise, uma situação de judicialização no período em que estamos vivendo. Então, a nossa preocupação é a futura, ou como se comportará o sistema judiciário pós-crise. O fato de que hoje, lógico, nós temos, como dito, um regime de exceção. Então, o judiciário, ele está operacionalizando, ele está trabalhando? Sim, está, mas em condições de exceção e não como trabalhava anteriormente, né? Agora, doutor, corre-se o risco de um acúmulo muito grande de processos para depois que passar toda essa crise e, de repente, o judiciário ele não tem a logística para dar conta desses processos e cada vez mais os prazos vão vencendo e as dificuldades vão aumentando nesse sentido? Com toda certeza. É uma das preocupações que nós temos. Não podemos determinar que isso ocorrerá, mas a probabilidade é muito grande que aconteça esse aumento de demanda, até porque vamos pensar como um funil, né? Então, processos aí nesse momento estão sendo aí não distribuídos, os advogados estão segurando, até pela necessidade de um trabalho home office. Como dito, o judiciário, apesar de, na minha visão, determinar ou ter um sistema mais atrasado, ele já realmente implantou algumas modernidades que possibilitam o advogado hoje peticionar online, ter algumas informações de e-mail, tem comarcas específicas realizando atendimento por e-mail, mas é óbvio que seria insano da minha parte, inclusive, pensar que não haveria um acúmulo de processos. Existem medidas, inclusive, hoje, existe até um projeto de lei determinado pelo senador Antônio Anastasia, que é professor de Direito, tentando determinar uma regra nesse período de exceção, né? Tentando apresentar uma situação de regra. Mas sim, eu acredito que haverá um aumento nessa demanda e haverá talvez uma necessidade de modernização ainda maior do judiciário, o que se torna necessário em qualquer época, não só nessa época de pandemia, para atender essa questão. Doutor, aqui é a Tayana e eu tenho uma questão. Audiências que foram canceladas aí até acho que um pouco antes, né, do decreto, algumas audiências já estavam sendo canceladas. Quando houver o retorno, né, quando tudo estiver normalizado, inclusive no judiciário, como serão feitas de novo esses reagendamentos, né? Porque a gente sabe aí que existem várias questões, por exemplo, pensão alimentícia, divórcios, que às vezes são coisas que as pessoas têm pressa. Como que vai ser distribuído isso? Tem alguns casos que vão ser colocados como urgência para conseguir reagendar? Como que vai ser? Eu acredito que essas situações mais emergenciais serão realmente tratadas como urgência. Assim esperamos que o nosso judiciário se posicione. Questões não só de alimentos, mas, por exemplo, o fornecimento de medicamentos, cirurgias, outras questões mais direcionadas. Eu acredito que o judiciário deverá se preparar para que essas demandas sejam sanadas de uma forma mais rápida, para que essas audiências ocorram de uma forma mais rápida e mais célere, para atender a necessidade
daquela pessoa, do autor que está ali pleiteando o seu bem da vida, né? Seja ele os alimentos, sejam eles os remédios, os medicamentos, enfim. Mas sim, existe aí um entendimento de que essas audiências serão reagendadas tão logo retorne essa situação. Lembrando que nesse período de exceção, esses ritos processuais de alimentos ou de fornecimento de medicamentos, eles não foram alterados por completo. Existe uma preocupação do Poder Judiciário em atender essa demanda, mesmo nessa época de exceção. Agora, doutor, dentro disso que o senhor acaba de comentar, vamos supor que alguém tem uma demanda, uma causa urgente. O advogado ele consegue encaminhar através de liminar? Existe algum plantão? Como funciona hoje? Sim, ele consegue apresentar essa demanda para que o Poder Judiciário aprecie, né? É óbvio que, mais uma vez, nós não podemos considerar que isso seria apreciado ou será apreciado na velocidade que vivíamos anteriormente. Não acredito que isso vá ocorrer. Mas, sim, ele tem condições plenas de hoje peticionar, requerer o que lhe é de direito, medidas emergenciais. Eu acho que nesse quesito o judiciário também se mostra muito solícito e empático para atender a demanda dos consumidores, dos autores como um todo, ou da população que necessita da instrumentação jurídica para ver saciados os seus direitos, né? Doutor, lembrando que o judiciário ele não parou completamente, né? Na verdade, o que foi restringido foi o acesso a tribunais, audiências que foram canceladas, mas existe aí um trabalho por trás que continua sendo feito, é isso? Exatamente, a gente tem aí 2 pontos a serem considerados. Na verdade, o judiciário ele suspendeu os prazos, nós tivemos um período inicial descrito, depois uma ampliação desse prazo, porque assim como eu disse no começo da nossa entrevista, assim como os demais setores da nossa sociedade, o judiciário está trabalhando com informações praticamente diárias, né? Então nós tivemos no início dessa situação de pandemia uma expectativa de normalização, ela não ocorreu, então os prazos foram estendidos, a suspensão dos prazos, eles tiveram uma extensão, né? Mas de acordo com o que eu citei anteriormente, esses pedidos emergenciais, os pedidos de necessidade que detenham uma certa urgência, continuam a ser analisados. A grande dificuldade ou a grande incógnita é como, vamos trazer um exemplo à tona, como nós vamos executar uma situação dada numa medida de urgência. Por exemplo, eu peço uma liminar para um cliente, vamos trazer o caso aqui de medicamento. Como se dará essa operacionalização depois que o juiz conceder essa liminar? Isso ainda é uma dificuldade ou não existe uma uniformização dessa situação. Mas, em relação à questão os prazos estão suspensos, mas o judiciário está trabalhando sim em medidas excepcionais e medidas que possam atender a demanda da população. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa especial Rádio em Revista e nós vamos falar agora sobre a saúde em tempos de Covid-19. Para isso, selecionamos entrevistas com alguns especialistas. O primeiro deles é o médico oncologista Arthur Malziner. Em um bate-papo com o Guga Mendonça e a Amanda Nascimento, ele falou sobre os cuidados com pacientes portadores de enfermidades oncológicas nesse momento de coronavírus. Vamos ver como foi. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, desses pacientes que estão em tratamento oncológico. Eles são parte do grupo de risco? Sim, e aqui nós estamos lidando com vários aspectos do que vem a ser um grupo de risco, né? São pacientes vulneráveis, são pacientes em tratamento, o próprio tratamento frequentemente
produz impedimento do sistema imunológico de maneira genérica e muitas vezes de maneira bem específica, além do que, muito frequentemente, são pacientes mais velhos, são pacientes já de um grupo etário de muito risco. Fora isso, o fato de estar em tratamento oncológico implica em risco adicional. Então, temos aí um mix explosivo de dificuldades que a gente tenta, de alguma maneira, reduzir a um mínimo de problemas. Doutor Arthur, o tratamento oncológico deve ser mantido mesmo em meio a essa pandemia de coronavírus? A resposta deve ser pesada para cada paciente individual, e isso os oncologistas estarão exercitando isso com suas equipes, com seus pacientes, e entendendo o risco individual de cada paciente em cada circunstância. Então, de um modo geral, pacientes em tratamento oncológico, de um modo geral, nós tendemos a mantê-los em tratamento oncológico, apesar de todos os pesares da pandemia. Tendo, é claro, vários cuidados acentuando as restrições de contágio, acentuando os cuidados com os familiares, com o mecanismo de evitar o contágio do vírus. De um modo geral, então, a gente mantém o paciente em tratamento, porém, a gente pesa cada circunstância. Os pacientes que recebem tratamento apenas oral, esses impõem restrições um pouco menores, né? Então o paciente pode continuar recebendo o tratamento domiciliarmente. A gente tenta evitar, se os pacientes não têm sintomas novos, se não têm dificuldades novas, a gente tenta até entender isso à distância, num contato à distância, ou se houver necessidade de atendimento, a gente atende o paciente, faz os exames necessários e logo dispensa ele para continuar seu tratamento por via oral, né? Já que via oral é muito simples, o paciente faz a domicílio mesmo. Os pacientes que recebem tratamento endovenoso ou que recebem tratamento injetável, aí evidentemente nós pesamos caso a caso e em geral o paciente se mantém fazendo o tratamento, porém com todos os cuidados e aí existem também uma caracterização de cuidado. Ele vai vir à clínica ou ao hospital. Então, o mínimo de exposição a outras pessoas, a outros pacientes, o mínimo de tempo de duração fora de casa. Então, a gente organiza isso de maneira muito individualizada e é algo que a gente não tinha experiência, é algo que a gente está vivendo hoje. E a gente está evoluindo a cada dia, a gente está melhorando a cada dia e a gente está em contato muito próximo com os pacientes. Acaba sendo uma forma muito mais humana de lidar com o problema oncológico do paciente. Tem sido uma experiência interessante, preocupante, porém interessante. Que cuidados o paciente que está passando por um tratamento deve tomar ao sair de casa para realizar esse procedimento? O paciente, evidentemente, ele precisa ter o mínimo de contato possível com outras pessoas. O isolamento social é desejável mesmo nessas circunstâncias. A clínica que o receberá deverá estar absolutamente preparada para um atendimento isolado desse paciente. Então, a clínica, os vários locais onde eu dou atendimento, na minha clínica da Clinonco, no Hospital Albert Einstein, nós buscamos isolar o paciente o máximo que nós pudermos, né? Quer dizer, dentro de boxes adequadamente isolados e com o pessoal adequadamente protegido e de modo a reduzir ao mínimo o risco de exposição ao vírus. Agora, doutor, evidentemente,
um pouco antes da aplicação em si. Evidentemente, a gente organizou o atendimento de tal maneira que o paciente não tenha qualquer exposição com outras pessoas, seja na sala de espera, seja no caminho para o atendimento propriamente dito. Então, evidentemente, o isolamento social, o uso de máscara, nós incentivamos o uso de máscara para os pacientes estando para serem atendidos, e o isolamento social, que é a pedra angular desse nosso movimento de redução de exposição. Agora, doutor, é importante que o senhor deixe uma mensagem para toda a população, principalmente quem tem parentes que passam por um tratamento deste tipo, né? E para os pacientes, deixe uma mensagem de utilidade pública, por gentileza, doutor. Eu estou otimista de que nós vamos ultrapassar essa fase rapidamente e também que a medicina não para de fazer progressos e a gente, desde o início da pandemia, quantas medicações já foram aventadas, já sabemos de algumas medicações que podem ajudar, já sabemos de medicações que estão sendo testadas, já sabemos que existe a possibilidade do desenvolvimento da vacina. Então, assim, eu tenho a fé de que nós vamos passar por isso. Acho que nós assumimos, junto com os governos estaduais e municipal, esta proposta a melhor proposta que a gente conhece sobre a redução da exposição ao coronavírus, ao Covid-19, e achamos isso, e apoiamos isso, e queremos incentivar os pacientes de que, estando adequadamente protegidos com aquilo que as autoridades têm recomendado, acrescidos de a possibilidade de uso de máscara, e essa máscara não precisa ser cirúrgica, ela pode ser tão simples quanto um lenço sobre a boca e a narina, as narinas, e isso dá uma proteção adicional excelente para o paciente, assim como a gente aprendeu de todos os países que foram bem-sucedidos com o Covid-19 no Extremo Oriente, que é Japão, Coreia, a própria China, em que o uso de máscara é absolutamente diário em condições normais de vida, muito mais agora no Covid-19. Manter a saúde bucal é muito importante nesse período tão crítico. A entrevista agora é com o cirurgião dentista, ortodontista e pesquisador Ângelo Cardoso. Ele também participou do nosso diário aqui na Rede Alesp com os jornalistas Daniel Caniato e Priscila Silvério. Ele falou sobre as pessoas que realizam algum tipo de procedimento. O que fazer? Devemos seguir ou interromper o tratamento? Acompanhe. O momento é de dar continuidade, desde que sejam tratamentos de urgência e emergência. Lembrando que o paciente que possa ter acometido, por algum problema, ele tem que ser passado primeiro pela triagem, do consultório da clínica, e esse cuidado tem que ser feito desde o agendamento. Doutora, a gente sabe que esse ambiente, principalmente a questão do coronavírus, questão da saliva, então é uma preocupação muito grande. As pessoas já estão com receio e já há essa indicação por isolamento social, ficar em casa, Então, já é um ambiente que dá mais medo. A pessoa precisa ter ali um cuidado especial para ir ao consultório? Sim. As pessoas têm que estar, de preferência, fazer a higienização das mãos. Recomendamos também que seja feita a higienização oral, uso do produto para fazer bochecho, para diminuir a bactéria, os vírus, bactérias que estejam presentes na boca, porque esse paciente, se ele tiver realmente uma necessidade de urgência ou emergência, para que tenha um índice de microbiota diminuído durante o procedimento. Doutor, aqui quem fala é Daniel. Muito obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe de produção.
O senhor acabou de dizer quais são os cuidados que os pacientes devem ter. E se a gente pensar na outra ponta, quais são os cuidados que os profissionais, os dentistas, odontólogos, precisam ter nesses casos, especialmente nas intervenções cirúrgicas, que nós sabemos, claro, que nas emergências as pessoas recorrem aos dentistas e também aos cirurgiões. Como fazer para ser atendido, como fazer para que o profissional atenda bem, mas também respeite todos os procedimentos sanitários adequados para esta situação? O cirurgião dentista ele tem um treinamento, né, desde a formação, em que qualquer paciente que seja acometido por tratamento, ele tem que estar, de preferência, feita uma anamnese bem feita, né? A gente precisa ter informações sobre o estado de saúde geral desse paciente, até porque não é só porque é odontologia, a gente também tem toda a parte sistêmica de orientação e monitoramento desse paciente. Durante o procedimento cirúrgico, o profissional tem que estar paramentado com os devidos EPIs, desde óculos, gorro, máscara, luva. O ambiente que vai ser feito o procedimento tem que estar bem asséptico, feito todos os procedimentos prévios, né, desinfecções dos instrumentos, do ambiente, inclusive do próprio chão com hipoclorito. Doutor, o senhor comentou sobre a questão do bochecho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Isso, então, diminui a questão da contaminação? Hoje existe até uma indicação do Ministério da Saúde para a utilização de máscaras. Esse bochecho pode ajudar também a diminuir, então, a proliferação do vírus? Se considerarmos que a microbiota presente na mucosa, né, se a gente for estudar lá desde a embriologia, que a gente aprende lá na universidade, o tecido, né, que a gente chama de ectoderma e endoderma, presente na todas essas estruturas bucais, estruturas da parte respiratória, inclusive os olhos. Quando a gente usa na boca, que é o ambiente mais inóspito, né, vamos considerar nessa forma, até porque a própria flora bacteriana, ela se recicla assim, com muita facilidade. Se a gente considerar entre bactérias, fungos, micobactérias e vírus, com o uso do bochecho, que tem uma tendência a ser de pH alcalino, ele quebra barreiras, né, de membranas ou no caso, tem como chamam-se de invólucros, né, tem nos vírus, a gente tem uma propensão a diminuir essa microbiota. E isso também pode trazer-nos uma segurança a mais, né? Porque quando um paciente tem, por exemplo, uma inflamação, essa fase inflamatória, ela tende a disseminar, a propagar mais esses micro-organismos, né? Se a gente considerar que os vírus são transmissíveis, então a gente teria aí uma diminuição, uma incidência menor no número por centímetro quadrado de mucosa. E daí, no caso, qual produto utilizar, né? Que tipo de produto utilizar e também quantas vezes ao dia? Toda vez, então, que escova os dentes, também faz o bochecho ou não? Tem um limite? Existem produtos, né, vendidos em farmácias, supermercados, para uso em casa. Não recomendamos um uso periódico sem a orientação do cirurgião dentista. É interessante que as pessoas passem, né, tenham essa orientação. O produto que a gente tem orientação de usar no consultório, antes de fazer o bochecho, antes de fazer o procedimento, é produto à base de clorexidina e peróxido de hidrogênio, que não causam irritação a essa mucosa e que podem diminuir significativamente essa microbiota, porque quando a gente vai utilizar o procedimento, por exemplo, numa abertura de um dente para fazer um tratamento endodôntico, numa emergência de uma pulpite ou de um edema, pulveriza, né, o spray da caneta de alta rotação, ele acaba pulverizando, aquelas gotículas ficam por um tempo inertes no ar, e elas podem estar contendo essa microbiota. Então, quando fazemos o uso desse produto, a gente tem uma diminuição que pode estar contribuindo para não ter esse risco de infecção.
E o que fazer em relação às receitas médicas? A farmacêutica Paula Abdo também participou aqui no Jornal da Rede Alesp e nós separamos essa entrevista para você ficar bem informado nesse período tão delicado que nós estamos aí enfrentando a Covid-19. A doutora Paula conversou com a Priscila Silvério e o Daniel Caniato sobre como proceder com as receitas que têm data de validade. Se você é um desses casos, veja as orientações. Foi colocada uma portaria da Anvisa que ela permitiu um prolongamento da validade da receita, tá? Só que isso vale para alguns casos só. Então, o melhor de tudo é a pessoa ligar ou se dirigir à farmácia que ela está acostumada para ver se o caso dela se aplica. Ela estendeu por 30 dias o prazo de validade de receitas de produtos controlados para evitar que a pessoa tenha que ficar voltando ao médico, tenha que ficar voltando à farmácia e esse trânsito prejudique o nosso isolamento, né? Olha só, eu queria tirar uma dúvida com a senhora, porque existem alguns hábitos em tempos de pandemia que a gente entende e consegue avaliar como solidariedade. Mas, quando se fala de um procedimento que é regulamentado por órgãos específicos, a gente fica em dúvida se é solidário ou se, na verdade, trata-se de um erro. O que eu estou querendo dizer? Existem algumas pessoas que acabam recorrendo a médicos da família ou a conhecidos para conseguir uma receita e aí sim comprar o seu medicamento em tempos de pandemia. O quanto esse comportamento é correto ou não é recomendado? Não, assim, olha, se é um profissional prescritor habilitado e que ele vai ter aquela conduta ética de realmente entender a necessidade do paciente e fazer a prescrição, não há problema. Então, não seria uma coisa assim ruim, enfim, ele realmente não vai chegar um médico com responsabilidade, ele não vai chegar e vai dar uma receita só porque é para a mãe, só porque é para a irmã, enfim, ele vai avaliar, não, então tá, o colega não pode, tudo, provavelmente ele deve fazer uma avaliação e deve resolver se vai dar ou não. Eu queria saber também sobre as receitas por e-mail. O médico pode enviar receitas por e-mail? Sempre, né, algumas receitas elas são duplas, né? Uma fica com a farmácia e a outra com a pessoa. Como fica nesse caso, então, de receitas que precisam ter essa duplicidade? Tem dois casos aí. Foi regulamentada, né, foi aceita agora pela Anvisa o receituário eletrônico. Isso aí o profissional ele tem que ter uma assinatura digital, ele tem que ter um programa, tudo, e também as farmácias que vão receber também tem que ter. E aí, todo cuidado de escrituração e tudo mais. Mas nos casos tradicionais, que são a maioria agora, ainda tem que ter a receita com uma que fica retida, a notificação azul. Então, a farmácia, o que ela faz? Ela vai buscar na casa do paciente, porque ainda é necessário realmente a documentação física que a farmácia tem que reter. Há já uma expectativa para a mudança desse processo, então, esses softwares, como a senhora comentou, para agilizar esse processo, principalmente porque o vírus pode ficar no papel também, né? Uma contaminação até para as pessoas que trabalham na farmácia. Sim,
Está tendo uma movimentação bem grande, tá muito dinâmico, todo mundo correndo atrás e até a gente achou que o médico seria um pouco mais resistente e na verdade não, ele está bem aberto e ele está buscando se modernizar e fazer esse receituário eletrônico e também a telemedicina mesmo. Paula, por gentileza, muitas pessoas que assistem à nossa programação, eles não sabem exatamente qual é o procedimento que elas devem tomar para conseguir a receita médica caso façam uso de medicamentos de uso contínuo. E caso essa pessoa não consiga contatar o seu médico, como ela deve proceder para conseguir a receita, já que aquele medicamento é fundamental para o dia a dia dela? Depende muito do medicamento. Então, se for um medicamento controlado, ela não tem muito o que fazer. Se ela ainda, por exemplo, se ela não aviou essa nova portaria da Anvisa, se ela não aviou, ela ainda está com a receita e essa receita ela ainda vai ter validade por mais 30 dias, tá? Agora, se ela já aviou, ela não tem a receita e aquilo é controlado, né, que exige essa documentação, não tem jeito, ela tem que entrar em contato com o médico dela, ver de que maneira que ele está atendendo e como isso ela pode ocasionar, né? Como que ela pode resolver esse problema. Quando é um caso de um receituário que não é controlado, ela pode recorrer à farmácia dela, à drogaria dela, enfim, e aí o farmacêutico tem habilitação para ele olhar e falar assim, não, isso daqui a pessoa realmente precisa de uso contínuo, então ele tem a possibilidade de aceitar aquilo e continuar o tratamento sem problemas. Paula, tem algumas receitas que elas passam a quantidade correta para o tratamento e depois você precisa voltar ao médico para pegar uma nova receita para seguir aqueles dias, né, aquele período. Há a possibilidade dos médicos, então, ampliarem, né, aumentarem a quantidade de medicamentos, liberação de medicamentos e também o tempo de tratamento para que uma receita dure mais, por exemplo, do que um mês? Sim, tem essa resolução, então, que saiu, ela estendeu, né? Então, ele coloca uma justificativa e para cada classe aconteceu uma extensão de dias diferentes, né? E colocou-se assim, que enquanto ela estiver em vigor, é válido, então, tudo isso que eu estou falando, que a receita vale por mais tempo, que o médico pode dar por um período mais longo, isso até segunda ordem, digamos assim. Paula, gostaria de fazer uma pergunta em relação àquelas pessoas que sempre compram os medicamentos, fazendo uso da receita, naturalmente, na mesma farmácia, especialmente os idosos. Aqueles idosos que mensalmente vão à farmácia ou à drogaria e acabam adquirindo o mesmo produto, sempre apresentando a receita. Caso eles não consigam a receita médica com o seu profissional, com o seu médico de confiança, e aí eles se dirigem à farmácia e tentam comprar sem a receita, se comprometendo a levar a receita algum tempo depois. Esse tipo de acordo, ele é recomendável ou você acha que os farmacêuticos e os profissionais das farmácias e drogarias não podem fazer isso de maneira alguma? Qual é a sua avaliação? Não, tem casos que são previstos na legislação. Então, assim,
uma urgência, né? Você vê que, por exemplo, sei lá, um paciente utiliza um anticonvulsivante, que a pessoa realmente ela não pode parar. Se ela interromper, ela pode entrar em convulsão. Então, existe na legislação uma coisa que a gente pode atender na urgência, e aí a gente notifica a vigilância local e avisa, olha, eu tive que atender na urgência esse caso assim, assim, assado, né? Na prática, o que a gente faz? A gente tenta ajudar a pessoa e achar o prescritor para ela e resolver ali o assunto. Então, tenta agilizar todo o processo realmente para a pessoa. Então, quando que ele volta, onde que ele está, o senhor tem o celular. Normalmente, os prescritores dão os celulares para esse tipo de paciente, né? Então, a gente corre atrás para eles, para realmente a gente poder atender a legislação e o paciente realmente não ficar desassistido, porque aí é pior ainda, né? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta outras entrevistas sobre o especial aí da pandemia da Covid-19. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa especial Rádio em Revista. A dica agora é como trabalhar com as crianças em casa em meio ao isolamento social. O bate-papo foi com a professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Valéria Martins. Ela orientou pais a ajudarem as crianças com os estudos nesse momento de pandemia do coronavírus. A entrevista foi comigo e com a Lília Busato. Vamos acompanhar. Fala um pouco para a gente aí de atividades, né? Como é que os pais podem orientar as crianças nessa época, né? A criança está em casa, parada, a gente sabe que a criança tem muita energia. E como fazer, né, com as atividades escolares nesse momento? Eu queria dizer que acho importante que nem todos os pais estão preparados emocionalmente para ajudar os filhos. E é normal, você não está preparado para isso, está tudo bem. Né? A gente não precisa ser super-herói para dar conta de toda essa demanda. Mas a gente pode tentar fazer com que algo dê certo, não é mesmo? Então, vamos imaginar que as escolas estejam enviando atividades para casa, por meio do e-mail, de um aplicativo, de algum tipo de recurso. Eu sugiro que os pais, na medida do possível, tentem realizar essas atividades. É claro que existem questões técnicas, né? Então, pode ser que uma escola envie atividades e os pais necessitem de uma impressora para imprimir essas atividades. E aí os pais não têm essas impressoras, né? Ok, o que a gente pode fazer? Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. No primeiro dia em que a escola do meu filho enviou uma atividade, eu estava sem a impressora. E era uma atividade para cobrir o pontilhado da letra A. Então, eu tenho um filho de 3 anos. Na hora eu pensei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Não tive dúvida. Peguei uma folha sulfite, desenhei o pontilhado de um A, pronto. Dei para o meu filho e ele cobriu o pontilhado da letra A. Então, o que eu diria agora é que criatividade e boa vontade vão ser fundamentais nesse momento. Valéria, eu tenho uma criança, né, um filho de 9 anos, né? Nesse período de alfabetização, você acha que funciona o ensino feito por e-mails, aplicativos, no sentido de mandar a demanda para casa? Porque nós pais, não temos assim, a estrutura pedagógica que vocês, professores, têm, né? Não tenho dúvida disso. Nesse momento, qual é o momento exato que a criança consegue sozinha resgatar e conseguir se adaptar a essa realidade, né? Sem precisar que os pais possam passar isso para elas. Olha, na verdade, vai depender muito de criança para criança. Não tem uma idade específica que a gente vai dizer, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, isso vai dar certo ou isso não vai dar certo, né? O meu filho tem 3 anos. O meu filho já procura vídeo no YouTube. 3 anos, né? Agora, evidentemente, as atividades pedagógicas, elas têm uma dificuldade um pouco maior. Então, a gente tem de observar se a criança
vai ou não conseguir realizar tais atividades. E agora a ajuda dos pais vai ser fundamental, não tem como. As crianças vão precisar desse auxílio e eu diria que elas vão gostar desse auxílio. Acho que esse momento, inclusive, pode fazer com que pais e filhos se aproximem mais nessa questão, né? De paciência, as crianças vão cometer desvios, né? Erros nas atividades, tem de tentar fazer de novo. Agora, fazer sozinho, realmente, muitas vezes isso vai ser complicado. Eu tenho hoje alunos adultos e às vezes eles não dão conta de fazer algo sozinhos. Imaginem as crianças. Então, tá todo mundo em casa. O acompanhamento agora vai ser muito importante. Na sua visão, é importante a gente, como pais, criar vamos dizer, criar uma rotina de estudos em casa, no mesmo horário que eles assistiam a aula. Como você passaria isso pra gente, né? Para um conselho para nós pais? Eu acredito que a rotina vai ser fundamental. E aí a gente tem de observar os hábitos das crianças. Existem crianças que respondem melhor no período da manhã. Tem criança que responde melhor, pedagogicamente falando, no período da tarde. Então, em qual momento seria melhor realizar essas atividades com as crianças? No caso do meu filho, por exemplo, eu já sei que é melhor eu fazer as atividades de manhã. Então, ele já sabe que de manhã, quando ele acordar, eu vou dar uma folhinha para ele e ele vai fazer essa folhinha comigo. Tomou o café, faz a folhinha. Agora, tem criança que, de repente, não. Ela vai passar amanhã, vai fazer as atividades normais em casa, vai experimentar TV, vai brincar, e aí o papai vai perceber que à tarde, de repente, é esse melhor horário, né? E as atividades também, novamente, vão precisar de criatividade. Se eu estou tratando de crianças que estão aprendendo a ler e a escrever, eu posso, por exemplo, escrever os papéis com as crianças. Eu posso usar a massinha de modelar para escrever as letras com as crianças. Posso brincar de procurar os objetos na casa que começam com aquela letra específica, né? Então, a gente precisa de, agora, um pouquinho de paciência também. Mas lembrando que vai ter dia que o próprio pai não vai querer fazer, vai ter dia que a criança não vai querer fazer, porque nós estamos num momento em que o clima está um pouco pesado. Então, eu não gostaria que ninguém se culpasse. Ai, meu Deus, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo um bom pai, né? E aproveito, inclusive, para dizer que essa não é só função das mulheres, né? Todas as pessoas que moram numa residência podem auxiliar as crianças nessa rotina de estudos. Os irmãos podem se auxiliar, mas os pais também precisam participar disso. Historicamente, muitos trabalhos, né, ficam com as mulheres, e a rotina da lição de casa frequentemente ficou a cargo das mulheres, mas os papais aí de plantão também precisam ajudar. Sim. E no caso, quanto tempo do dia a senhora acha que a criança deveria ser dedicada aos estudos? Teria uma base, né, ou cada um vai vendo a idade do filho? Está correta, na verdade é o tempo que a criança aguentar. E também tem uma questão da idade da criança. Os mais novos vão aguentar menos tempo fazendo essas atividades pedagógicas. Os maiores vão tendo um domínio maior, inclusive cognitivo, para realizar essas atividades. E também a gente precisa levar em consideração quanto tempo a criança vai precisar para realizar essas atividades. Não adianta o pai ou a mãe querer fazer essa atividade super rápido. Às vezes a criança precisa sentar com todo cuidado. Ao contrário, vai ter criança que vai querer fazer logo e pronto, já fiz, mamãe, tá bom, né? O meu filho, por exemplo, é assim, ele quer fazer, pronto, mãe, já fiz, agora vamos brincar. Mas, de novo, ele tem 3 anos. Eu tenho que entender isso, né? Só que a gente não pode exagerar nesse tempo, porque a gente não pode transformar esses momentos em algo ruim. A ideia é totalmente o contrário. Mostrar que esse processo de realizar essas tarefas pode ser algo legal. E pode ser algo mais legal ainda, porque eu estou fazendo com os meus pais, tá? Agora, forçar essas atividades por muito tempo, jamais. Sim. Tem muitas escolas que estão aplicando a medida das férias antecipadas, né? E em fevereiro, substituindo julho
para agora no mês de abril. A senhora concorda com essa dinâmica ou a senhora discorda, achando que receber esses exercícios e continuar o ano letivo normal nesse período de abril? Ou as escolas tomaram uma decisão coerente de antecipar as férias e, esse momento, deixar as crianças em casa descansando? Essa situação é muito complicada, mas eu acredito que quarentena não é férias, né? Então, eu fico muito preocupada com a qualidade de vida dos professores, que, de repente, vão entrar em férias agora e depois vão ter que emendar o ano inteiro letivo. Nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. O nosso trabalho é físico, é mental, é emocional. Então, isso me preocupa profundamente, né? Férias, para mim, significa um período que eu vou relaxar, descansar, poder ficar com a minha família, viajar, talvez. E aí, essas férias vão ser um momento que eu vou ficar em casa, estressada, com medo de gastar dinheiro. Então, para os professores, isso é uma questão muito complexa. Eu não gostaria de ver isso, né? Eu preferiria que todos nós juntos encontrássemos uma forma de manter esse processo de ensino-aprendizado não normal, porque isso seria impossível, mas eu queria que ele fosse continuado. A escola precisa fazer algo, o pai precisa fazer algo, os alunos precisam fazer algo, mas a gente precisa de paciência. Ninguém nunca passou por esse processo, né? As escolas usavam, na verdade, pouca tecnologia no Brasil. Eu estou falando agora principalmente das escolas públicas, que não tinham muitos recursos. As escolas particulares de ponta tinham, sim, mais recursos tecnológicos, mas, mesmo assim, o processo de ensino-aprendizado não era feito à distância. Sempre se privilegiou o presencial. Então, estamos aprendendo. Pelo que eu estou vendo, está sendo possível. No caso do meu filho, eu estou vendo as professoras do meu filho se desdobrarem para enviar material. Então, elas enviam vídeos, elas enviam explicações, elas enviam arquivos para a gente realizar com as crianças, elas indicam links de história, elas estão se desdobrando, estão trabalhando muito. Então, a gente não pode dizer que as aulas estão paradas em muitas escolas. Elas não estão. Elas estão acontecendo de uma outra forma. Agora, não saberemos o que vai acontecer nos próximos dias. Então, nós temos de aguardar para verificar qual vai ser o desdobramento dessa situação toda. Também tem escolas, né, que estão adotando, que tem uma tecnologia mais avançada, né, as aulas online. As crianças sentam em casa, no mesmo horário que elas estariam em sala de aula, e assistem durante um período, inclusive tendo intervalos, né? A senhora acha que isso a mesma qualidade dessas aulas online seriam as mesmas com o professor presencial? Qual dessas três alternativas hoje a senhora acharia mais rentável para a criança não se prejudicar tanto no processo letivo durante o ano, né? Na verdade, eu acho que eu não posso dizer o que é melhor, né? O melhor seria agora nós mantermos esse processo de ensino-aprendizado. Essas crianças que estão tendo essas aulas online, elas estão, de alguma forma, entrando em contato com os conteúdos. Agora, pode ser que faça diferença o professor estar na frente dele? Claro, pode ser que faça diferença. Eu ministro aulas num curso de EAD há 3 anos, e no começo desse processo, eu mesma, como professora, tinha muita aflição, achando que os alunos do EAD não iam saber quem eu era, não iam conseguir detectar o prazer que eu tenho em dar aula, a felicidade que eu tenho em ensinar alguém. E eu acabei vendo que não. Então, os meus alunos do EAD, no final do semestre, eles sabem quem eu sou. Eles conseguem, eu formo professores, né, pelo EAD, eu trabalho com curso de letras, licenciatura à distância. Eles sabem quem eu sou. Então, por um lado, eu comecei a perceber que eu tinha de também meio que abrir o meu coraçãozinho para essa modalidade. Agora, claro, tudo é muito novo. Então, eu acho que é muito prematuro para nós julgarmos tudo. Os alunos mais novos não são tão autônomos na execução das atividades. Então, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade.
Entretanto, nós não podemos esquecer também que essa geração tem maior facilidade com as tecnologias. Eles procuram recursos na internet. Então, eu acho que com o passar dos dias, a gente vai aprender muito sobre tudo isso, né? E eu acho que é isso que vai ficar para a gente. Coisas que a gente teve de fazer à força agora, mas que, de repente, podem ser boas para o processo de ensino-aprendizado. Professora, uma questão é a energia das crianças, né? A gente sabe que criança nessa época, e criança precisa correr, precisa de um lado para o outro, né? E a gente sabe que nos condomínios, de uma maneira geral, principalmente quem mora em condomínio, as áreas comuns estão fechadas, né? Então, como lidar com isso também? Porque isso também é uma adaptação dentro de casa, né? A gente está falando um pouco de ensino, mas como lidar com esse excesso? Como canalizar isso, né? A criança está parada em casa, precisa de atividade. Como canalizar isso para os estudos? É possível fazer isso? Ou a criança mesmo tem que dar uma corrida dentro de casa? Como é que a senhora vê essa questão? Olha, em relação ao estudo em si, eu acho que tem de insistir um pouquinho todos os dias, né? Agora, modelo é tudo. Então, a criança não vai parar para ler algo se ela não vir os adultos lendo. Nas reuniões escolares, eu sempre conversei com pais aflitos que diziam que os filhos não gostavam de ler. Muitos, inúmeros pais. E aí, quando eu perguntava para esses pais, mas quantos livros você leu no último mês? A resposta era nenhum. Então, aí fica muito difícil cobrar algo do filho, né? Se o pai também não o faz. Então, a criança vai ter que pintar uma atividade? Porque o pai não pode aproveitar para pintar essa atividade também. Pode ser até uma forma de repente, propor ao cérebro uma atividade que a gente não faz, para dar uma ditada. A criança vai ter que fazer um bonequinho de massinha? Vamos tentar fazer um bonequinho de massinha, né? Vamos tentar voltar a ser criança. É tão bom ser criança, né? Então, a gente tem de pensar nesse momento que os exemplos são tudo. Agora, vai ter um acúmulo de energia, né? Isso é natural. Eu filmei ontem o meu filho pulando no sofá, fazendo um circuito no sofá da sala. Eu até brinquei com as pessoas que estão na minha rede social que o meu filho estava indicando um tipo de crossfit no sofá. E aí eu tenho de ter paciência, ficar ali do lado rezando para ele não cair, né? Mas eu vou falar, não, Pedro, para de pular no sofá. Ele teve toda a rotina dele retirada. O meu filho é uma criança que fica o dia inteiro na escola, eu sou viúva, então eu trabalho, ele está na escola. E aí imagina tirar tudo isso dele. Na escola ele tem capoeira, ele tem judô, ele tem robótica, ele tem as atividades pedagógicas. E aí de um dia para o outro, pum, acabou tudo. Ele não está tendo contato com os amiguinhos, né? Então, isso tudo é muito complicado, mas o que a gente tem que tentar fazer? Entender que o adulto da relação somos nós. Eles são apenas crianças. Os adolescentes são apenas adolescentes. Então, a gente tem de tentar lembrar dessa questão o tempo inteiro. O isolamento social pode atrapalhar o condicionamento físico. É só você descuidar. Mas não se preocupe, dá para manter em forma em casa mesmo. Preste atenção nas dicas da educadora física Vanessa Fustenberger. Em uma entrevista com a Priscila Silvério e o Daniel Caniato, a Vanessa falou sobre quais exercícios físicos alternativos a gente pode fazer em casa e garantir a saúde. Acompanhe. Então, atualmente, a gente tem algumas modalidades que a gente pode praticar em casa. Então, eu tenho os meus alunos também, a gente recomenda fazer algumas coisas que sejam simples, né? Que possam ser feitas em casa com equipamentos simples, que você pode até comprar na internet ou usar saco de arroz, garrafa de água para fazer exercícios com peso. A gente pode também usar yoga, que hoje em dia tem bastante gente que pratica yoga e dá para fazer em casa num espaço pequeno. A gente pode praticar meditação. Então, tem uma gama de exercícios que dá para fazer, sim, em casa. E já tem bastante gente que pratica, né? E agora, com essa quarentena, as pessoas estão sendo bem criativas e fazendo essas coisas em casa. Fala, Daniel, muito obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe. Agora, e aquelas pessoas que estão em casa, mas não tinham o hábito de se exercitar antes da quarentena? Você acha que este período também é indicado para que as pessoas comecem a fazer algum tipo de atividade? Então, como está todo mundo se ajudando agora nessa fase, então eu acredito assim, hoje em dia tem muita gente passando treino bem simples na internet, não é o mais recomendado numa situação normal,
mas para quem está em casa e para melhorar, né, a parte emocional, a parte de ficar trancado em casa e não ter nada para fazer, eu acho que tem algumas opções, sim. Hoje em dia a gente pode pegar por redes sociais, alguns professores que estão liberando seus treinos, dando várias informações e orientações para que as pessoas possam fazer isso em casa de maneira mais segura. E desde que a pessoa faça um treino que seja de acordo com as limitações dela, eu acho que não tem problema não. Tem muito treino, inclusive, sem equipamento nenhum, onde a pessoa pode sentar e levantar de uma cadeira, ela pode deitar no chão e fazer os abdominais. Então, tem algumas possibilidades, sim, até mesmo para essas pessoas que não praticavam nada antes, mas desde que elas façam uma progressiva, né? E pegando orientações de profissionais sérios e capacitados, que tem bastante hoje em dia. Vanessa, aí no caso dos idosos, né? Hoje eles estão dentro de casa. Muitos até já tinham o hábito de sair um pouquinho, dar uma volta ali no quarteirão, usar aqueles equipamentos das praças, né? Mas hoje não, estão quietinhos dentro de casa. A situação dos idosos é diferente? Eles precisam de atividades diferenciadas? Ah, sim, eles precisam. Os idosos precisam de atividades mais leves. E tem alguns exercícios funcionais que ele pode fazer em casa, como eu disse, sentar e levantar da cadeira, aprender a pegar coisas no chão, subir e descer na ponta dos pés, caminhar dentro de casa mesmo, desde que não tenha tapetes ou obstáculos no percurso que ele faça. Então, eu recebo bastante mensagem de pessoas de idade que estão em casa pedindo recomendações sobre isso. Então, acredito que dê para fazer uma caminhada em casa. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou para mim que está andando dentro do apartamento. Então, ela coloca lá um cronômetro e ela faz a sua caminhada dentro do apartamento. E depois exercícios simples, como levantar e abaixar um objeto, sentar e levantar da cadeira, subir e descer na ponta dos pés. Alguns até arriscam uma flexão de braço no sofá. Então, tem algumas possibilidades, só que com cuidado maior, obviamente, porque é um grupo mais que exige mais cuidados, né? Mas pode ter a osteoporose, pode ter alguma fraqueza muscular, então teria que ser coisa bem leve mesmo, só para ele se movimentar e ocupar a cabeça enquanto ele está dentro de casa, do apartamento, enfim. Estamos conversando com a Vanessa Furstenberger, falando justamente sobre a necessidade e a importância dos exercícios físicos em tempos de pandemia por coronavírus. Vanessa, como em qualquer compromisso, é importante ter o mínimo de disciplina. As pessoas que decidiram fazer exercícios em casa, ou aquelas que pretendem começar a fazer, como manter a rotina de exercícios? É importante fazer sempre essas séries no mesmo horário? Como organizar a casa para transformar aquele momento, aquele horário, em uma academia? Eu recomendo que a pessoa tenha, em primeiro lugar, um espaço dentro de casa, por menor que seja, mas que dê para ela fazer os exercícios. Isso já deve ficar ali arrumadinho para facilitar, para não ter que toda hora movimentar alguma coisa. Mas caso não tenha, escolher um espaço que seja mais propício. Então, afastar uma mesa, afastar uma cadeira, enfim. Com relação ao horário, o ideal é manter uma rotina. Então, todos os dias ou 3 vezes por semana, fazer naquele mesmo horário, para que aquilo se torne um hábito e que nenhuma outra atividade atrapalhe, porque dentro de casa a gente arruma várias coisas para fazer, né? Você está sentado no sofá, de repente você olha, tem uma poeira em cima da mesa, então você acaba fazendo essas coisas. E o ideal, então, é manter uma rotina, um lugar ideal para isso, já deixar tudo preparadinho ali, o mais preparado possível, né? Porque tem gente que mora em lugar pequeno, tem que ficar preparando ali, tirando sofá, tirando cadeira, empurrando mesa, enfim. E no mesmo horário de preferência, para que aquilo não tenha nada que possa autossabotar a pessoa, porque é muito simples a gente se distrair dentro de casa, né? Desligar celular, desligar o telefone para não receber chamada durante o exercício. Então, sim, é importante manter uma regularidade e uma rotina. Bacana. Bom, e você comentou até sobre utilizar ali como peso uma garrafa de água. Dá para usar também os móveis? Por exemplo, uma cadeira para fazer alguma atividade? Usar o sofá de alguma maneira? É possível? E dá para fazer sempre sozinho? Ou precisa de ajuda de alguém? De repente está com o marido em casa, segura aqui minha perna que eu vou fazer uma flexão. E aí, me conta. Se tiver com mais uma pessoa,
pessoa é sempre mais animado, inclusive, né? Porque uma motiva a outra. Então, é mais fácil da pessoa fazer e mais gostoso também. Se não tiver, dá para fazer sozinho. E dá sim para usar os móveis. Dá para usar um cabo de vassoura, dá para usar a cadeira, dá para usar um banquinho, desde que ele não seja muito instável, nem muito leve, nem que corra o risco de quebrar. Dá para usar o sofá como apoio, como lugar para fazer flexão de braços. Colocar o pé em cima do sofá ou em cima da cadeira para fazer exercícios para a perna. Então, assim, em casa a gente tem coisas que a gente nem imagina, mas que a gente pode usar na hora de fazer um exercício, para a gente improvisar, né? Porque essa situação de quarentena, se Deus quiser, vai acabar rápido, não vai durar para sempre, mas é importante a gente se movimentar em casa, utilizar os móveis, ver as utilidades e trabalhar a cabeça também, né? Porque é muito difícil a gente ficar em casa preso sem fazer nada. Então, com outra pessoa é melhor e os móveis dá para serem usados também. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.